continuidade hoje à nossa série de pregações na carta de Paulo aos Romanos. O tema da pregação dessa manhã, o título da pregação dessa manhã é Graça Superabundante. E nós vamos meditar no texto de Romanos capítulo 5, dos versículos 12 ao 21. Daqui a pouco a gente vai colocar a projeção do texto aqui, vamos ler juntos. Lembrando que o tema nosso desse ano, o tema que a gente tem trabalhado esse ano na igreja é aquele que está escrito pequenininho ali em cima, de volta aos pilares da fé, a vida no Evangelho, né? Ou, de acordo com a ilustração que o Cris usou semana passada, a gente está reforçando o core, né, esse ano. Estamos fazendo uma malhação aqui, tentando fortalecer o core. E para mim é um motivo muito especial poder pregar esse texto hoje, porque da última vez que eu estive aqui, no final de março, eu falei sobre Romanos capítulo 3, e eu só falei sobre pecado. Era Romanos capítulo 3, dos versículos 9 a 20, quem estava aqui vai lembrar. Só falei sobre pecado, da condenação de que todos, judeus, gentios, estão igualmente condenados em virtude do pecado. Era a conclusão ali daquela longa linha de raciocínio que Paulo começa lá no 1,18 e vai até o 3,20, e ele coloca todo mundo embaixo do pecado, embaixo da condenação, seja o judeu, porque não cumpriu a lei, seja o gentil, que apesar de não ter lei, tem a lei de Deus gravada no seu coração, estampada na criação. Portanto, Paulo encerra todos ali debaixo de condenação e considera todos como indesculpáveis. Então, falei sobre isso uma pregação inteira. Então, hoje eu tenho o privilégio de falar sobre a graça e eu vou finalmente concluir as coisas que eu deixei abertas aquele dia e que, obviamente, me deixaram inquieto, mas era o que o texto dizia, então aquela era a mensagem para aquela manhã. De lá para cá, Paulo vem nos apresentando, na verdade, essa graça, né? A gente viu desde o 3:21 até o início aqui do capítulo 5, Paulo falando sobre a justiça de Deus que se revela no Evangelho e que é imputada ao pecador por meio da fé, né? Todos agora são, pela graça de Deus, considerados como justos por meio da fé, e esses que são considerados como justos passam a gozar de uma série de benefícios, começando pela justificação lá no capítulo 3, e no capítulo 4, e na semana passada, no início do capítulo 5, falamos sobre a reconciliação e a paz com Deus, né? Portanto, por meio dessa graça e por intermédio da fé, a gente desfruta de uma justificação, de uma justiça que nos é acreditada, assim como foi exposta ali no capítulo 4, acreditada a Davi, acreditada a Abraão, e agora também a gente desfruta de uma paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e foi isso que nós vimos na semana passada. Nos próximos capítulos, até o final do capítulo 8, pelo menos, a gente vai seguir examinando esses benefícios. Quais são as consequências dessa justificação? Quais são as consequências dessa salvação? E a gente vai ver uma série de aplicações sobre qual é a natureza dessa nossa nova vida em Cristo Jesus, e depois lá no capítulo 8, como o Espírito nos leva a viver. Por que eu estou dizendo tudo isso? O que a gente viu até aqui, o que a gente vai ver nas próximas semanas? Porque o texto de hoje, ele faz uma espécie de recapitulação do que a gente viu e nos prepara para o que a gente vai ver. O texto de hoje, numa linguagem talvez mais moderna, vocês vão perceber como a gente lê, parece que ele está compactado. Tem aqui 1 giga de informação em poucos mega. Tá? Tem muita coisa em poucas linhas e parece até que está faltando palavra, tão denso é o raciocínio de Paulo. Então, se o core foi exigido semana passada, hoje vai ser exigido mais um pouquinho. Tá? Então, eu espero que durante a semana você tenha malhado, porque hoje a mente vai ser exigida e eu preciso que você fique aqui comigo, a começar pela leitura do texto. Então vamos lá? Quem quiser abrir a Bíblia aí, Romanos capítulo 5, do 12 ao 21, a gente vai projetar aqui o texto também para quem quiser acompanhar a leitura na NVI, tá bom? Então vamos lá, Romanos 5, a partir do versículo 12, o texto diz assim: acompanhe a linha de raciocínio. Portanto,
Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Recapitulando o capítulo 3 até aqui. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Está repetindo teses do capítulo 2. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Compactado, né? Vamos orar? Senhor, ilumina as nossas mentes e os nossos corações. Não temos capacidade de compreender o texto bíblico, mas cremos que o mesmo Espírito que um dia inspirou o autor a escrevê-lo, esse Espírito também habita em nós e se manifesta no nosso meio hoje. Pedimos, portanto, que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes, ilumine os nossos corações e nos permita compreender e nos maravilharmos com a Tua Palavra. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Apesar de bastante intrincado aqui, um raciocínio, né, bastante complexo e conectado, o trecho que a gente acabou de ler, ele, de certa forma, coloca diante de nós diversos contrastes. Então, a Bíblia falando aí. Aí, da próxima vez eu vou pegar essa voz aí para ler o texto. O texto coloca diante da gente vários contrastes, né? Ele faz uma série de comparações. E eu vou tentar sintetizar essas comparações em 2 pontos, em 2 teses. Primeiro, o texto compara e confronta Adão e Cristo. Tá? Isso é muito claro aqui. Ele coloca Adão e Cristo um diante do outro. E coloca Adão e Cristo como representantes. E isso vai ser fundamental aqui na primeira parte. Ele coloca Adão e Cristo como representantes de 2 humanidades. Adão como representante de uma humanidade caída e Cristo como representante de uma nova humanidade. Adão como representante de um tripé,
um tripé que ele usa a seguinte lógica: pecado, condenação e morte. Pode prestar atenção no texto, ele vai repetir essa tese: pecado, condenação e morte, pecado, condenação e morte. Isso tudo em Adão. E uma nova humanidade representada por Jesus, na qual opera a lógica graça, justificação e vida. Graça, justificação e vida. Então, Adão, pecado, condenação e morte; Cristo, graça, justificação e vida. Esse é o primeiro ponto. Adão e Cristo como representantes de duas realidades, de duas humanidades. Uma humanidade que é governada por pecado, condenação e morte; uma realidade que é governada por graça, justificação e vida. O segundo ponto é que Paulo argumenta e demonstra que, apesar de contrastantes, pecado e graça não estão no mesmo patamar. Temos dois representantes de duas humanidades, mas não são duas representações no mesmo patamar. E o que Paulo vai nos mostrar é que a graça está em outro patamar. A graça não pode ser comparada com o pecado. A justiça não pode ser comparada com a condenação. E isso vai ser o que ele vai demonstrar e concluir depois lá no final, dizendo que onde o pecado aumentou, a graça superabundou. Ou transbordou. Esses são os dois pontos do texto, tá claro? Primeiro, duas humanidades governadas ou orientadas por dois representantes, uma governada por pecado, condenação e morte, a outra governada por graça, justificação e vida. E segundo, apesar de comparáveis, são duas realidades muito distintas, porque a graça superabunda onde o pecado aumenta. É isso que o texto diz, de forma simplificada. Vamos passar por isso com calma agora. Então, primeiro ponto do texto, e a primeira tese, o primeiro ensino, a primeira lição para a gente é, e aí eu peço que vocês prestem atenção, e a gente vai trabalhar isso. Deus governa e se relaciona com a raça humana em termos de um relacionamento solidário. Deus governa e se relaciona com a raça humana em termos de um relacionamento solidário. Já vou explicar o que isso quer dizer, mas guarde essa ideia. O relacionamento de Deus com a humanidade se dá por meio de representantes. O relacionamento de Deus com a humanidade se dá por meio de um relacionamento solidário. Esse talvez seja o ponto mais relevante do texto e também o mais complexo. Mas olhem só, versículo 12, 15, 16, 17 e 19, todos esses versículos trabalham com a lógica um, muitos, um, todos. Todos esses versículos que eu citei, 12, 15, 16, 17, 18, 19, todos eles falam um, muitos, um, todos. Um pecou, todos pecaram. Um foi justo, todos receberam essa justiça. Um foi condenado, todos condenados. Um obedeceu, todos desfrutam do fruto dessa obediência. Um, muitos, um, todos. Essa é uma lógica muito esquisita para a gente. Muito esquisita. Porque a nossa forma de pensar, do nosso país, da nossa cultura, do mundo ocidental, é muito individualizada, é muito individualista. A gente processa a vida segundo a nossa ótica, segundo o nosso olhar, segundo o eu, segundo o indivíduo. Mas essa não é a maneira bíblica de raciocinar. A maneira bíblica de raciocinar é a partir de um relacionamento solidário, é a partir do todo, é a partir de representantes. A gente não pensa assim. A nossa forma de pensar é: da minha vida cuido eu. Eu respondo pelo meu futuro. O meu futuro depende do meu esforço. Eu devo ser julgado pelos meus atos. Eu me relaciono com Deus na intimidade do meu ser. Vocês já perceberam que coisa curiosa? A gente canta música de comunhão de olho fechado. A gente canta: aliança no Senhor eu tenho com você assim. Com você quem? É com quem está do seu lado ou é com você mesmo?
Não tem nada de errado em termos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, temos que ter. Mas a gente é tão individualista que a gente canta música de comunhão de olho fechado. A gente não consegue olhar para quem está do nosso lado e falar, a aliança do Senhor tem com você, pessoa que está aqui do meu lado cultuando comigo. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo, Josué, eu fosse um, meu irmão. Então, percebem como a forma como a gente processa a vida não dialoga com o texto. Porque o texto está dizendo, sabe o quê? Você é pecador porque você pecou em Adão. Quando Adão pecou, você estava lá. Ele é um representante. Quando Cristo morreu na cruz, você estava lá. A justiça dele agora é tua, porque você tem com ele um relacionamento solidário. Ele é um representante. Gente, isso aqui é muito radical para a gente, mas é o raciocínio bíblico. É assim que a Bíblia traduz as coisas para a gente. Isso aos nossos olhos, olhando para Cristo, parece muito legal. Olhando para Adão, parece injusto. Porque se Adão pecou, por que eu hoje vivo no tripé pecado, condenação e morte? Porque um dia Adão resolveu comer lá o fruto proibido. A Bíblia está dizendo, porque ele é um representante. Porque ele é um representante. E quando ele pecou, você pecou junto com ele. Quando ele foi condenado, você foi condenado junto com ele. Quando ele morreu, você morreu junto com ele. Por mais chocante que isso seja para a gente, para o nosso olhar individualista, essa é a lógica sobre a qual a Bíblia está fundada. E Paulo está pegando aqui o centro da mensagem bíblica e dizendo, Adão representa uma humanidade caída, Cristo representa uma humanidade redimida. Se eu não consigo lidar com isso, eu não consigo lidar com a Escritura inteira. Porque Adão é meu representante quando ele cai, e Cristo é meu representante quando ele triunfa sobre a morte. É difícil explicar isso, é difícil descrever isso, mas é assim que o texto bíblico descreve a realidade. E é assim que Deus se relaciona com a humanidade. Ele governa e se relaciona conosco por meio de um relacionamento solidário. Adão é, portanto, descrito aqui no capítulo 5 como representante de uma humanidade caída. Em Adão, todos pecam. Em virtude do pecado de Adão, todos estão condenados. Após o pecado de Adão, a morte entra no mundo. É uma lógica irreversível. Falei muito sobre isso no capítulo 3. Em Adão, todos pecam. Judeus e gentios estão igualmente condenados. A lei não foi capaz de conter essa lógica. Quando Paulo traz isso à luz nos versículos 13 e 14, ele está tentando nos chamar a atenção. Teve um tempo onde a lei ainda não havia sido dada, mas o pecado já estava no mundo, as pessoas já eram condenadas e as pessoas já estavam morrendo. Houve um momento em que a lei foi dada e as pessoas continuaram pecando, continuaram sendo condenadas e continuaram morrendo. Nem a lei, nem ninguém nunca foi capaz de conter essa lógica de que o pecado de Adão, como um representante, agora ele se expressa na vida de cada pessoa sobre a face da terra. A gente partilha com ele da sua desobediência, a gente partilha com ele do seu pecado, a gente partilha com ele da sua condenação. A gente vai ver depois, no capítulo 8, que não só nós partilhamos com Adão dessa condenação, a própria criação sofre hoje os efeitos disso. E a gente, em particular, essa semana está bastante sensível a isso. Mas a própria criação hoje, de acordo com o capítulo 8 de Romanos, sofre os efeitos desse único ato de injustiça. O texto diz que a natureza geme e aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, ou a redenção, ou a reconciliação final dos filhos de Deus, quando ela também será tirada do cativeiro que ela se encontra de sofrimento. Até lá,
ela também está condenada juntamente conosco a desastres, devastações, e aí, claro, o nosso estilo de vida acaba contribuindo para isso, acaba piorando a situação, e a gente vive essas situações extremamente adversas como a gente tem vivido. Então, gente, Adão é apresentado como representante de uma humanidade caída, como precursor e símbolo de todos aqueles que vivem na desobediência. Por outro lado, Cristo é apresentado como representante de uma nova humanidade. O Cristo que viveu em perfeita obediência, que foi totalmente justo, ele compartilha conosco dessa obediência e dessa perfeição. Conseguem perceber a beleza disso? O Cristo que viveu em perfeita obediência, o Cristo que viveu de forma totalmente justa, ele compartilha com você dessa obediência e dessa perfeição. Deus olha para você hoje e por causa de Cristo Jesus, vê você ser deplorável que você é, ser deplorável que eu sou, e vê em você a justiça e a obediência de Cristo. Você não estava com Adão no jardim, mas partilha com ele da transgressão. Por outro lado, você não teve ou não tem a perfeição de Cristo e nem consegue viver em plena obediência a Deus como ele viveu, mas partilha com ele dessa perfeita obediência e dessa justiça. Ele compartilha isso com você. E é por isso que, de acordo com Romanos, você é visto como justo diante de Deus. A gente tem que se encantar com isso. Somos vistos como justos diante de Deus por causa da justiça de Cristo Jesus. Apesar de nós, apesar dos nossos pecados. A gente precisa se deixar tocar por essa mensagem nessa manhã. Apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, Deus olha para nós e nos vê, ou vê em nós a justiça que há em Cristo Jesus, porque Ele é um representante. Ainda que as minhas mãos estejam sujas pelo pecado, ainda que a sua mente esteja contaminada por todo tipo de pensamento, ainda que os nossos lábios digam coisas terríveis sobre o outro, sobre Deus, ainda que a gente tenha uma vida bastante torta, ainda que os efeitos da desobediência de Adão estejam presentes aí, estejam presentes aqui, pela fé na obra de Cristo, você e eu somos vistos como justos diante de Deus. Essa é a mensagem central de Romanos. E Deus quer nos fortalecer nisso ao longo desse ano. Ele quer que nós lembremos disso. Ele quer que a gente assimile essa verdade. Pela fé na obra de Cristo, você é visto como justo diante de Deus. A obediência de Cristo é compartilhada contigo e se torna sua. A obediência de Cristo é sua. A perfeição de Jesus é sua. E você é visto como um santo, como alguém puro, como alguém lavado pelo sangue do Cordeiro. Para fechar esse ponto, vamos reler os versículos 18 e 19. Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Relembrando, Deus governa e se relaciona comigo e com você, em termos de um relacionamento solidário. Em Adão todos pecam, em Cristo todos são vivificados, todos são justificados. Você crê nisso? A pergunta é muito simples, você crê nisso?
Consegue perceber essa verdade bíblica? Essa verdade bíblica, ela governa o seu coração? Você percebe em você os efeitos devastadores do pecado de Adão, mas também consegue perceber em você a justiça de Cristo? Consegue perceber essa justiça crescendo dia após dia? Consegue perceber essa obediência crescendo dia após dia? Se você é um herdeiro da obra de Cristo, se você é um membro dessa nova humanidade inaugurada por Ele, você precisa perceber isso. Você precisa viver de acordo com isso. Não é do dia para a noite, não é um caminho linear, mas a gente precisa perceber a vida dele se manifestando na nossa vida cada vez mais. Essa é a primeira lição do texto. Segunda lição, muito simples. A justiça de Cristo, ela não só reverteu os efeitos do pecado, porque onde o pecado aumentou, a graça transbordou. A justiça de Cristo não apenas reverteu os efeitos do pecado, porque onde o pecado aumentou, a graça transbordou. Se por um lado o texto ele apresenta um comparativo entre Adão e Cristo, de outro ele demonstra a superioridade da obra de Cristo. Ele mostra que a obra de Cristo, quando comparada aos efeitos do pecado de Adão, é muito superior. Não resta dúvidas que Adão, enquanto representante de uma humanidade caída, causou efeitos danosos. E a gente sente esses efeitos hoje. E a gente partilha dessa desobediência. Mas, ao apresentar Cristo como representante de uma nova humanidade, Paulo fala reiteradamente que não há como comparar a graça e o pecado. Vamos reler os versículos 15 a 17. Olha só como várias vezes ele vai insistir que não há comparação. Entretanto, versículo 15, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus. Isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela graça de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Percebem? Ao longo de todo o texto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, muito mais a graça de Deus. Não se pode comparar a dádiva com a consequência do pecado, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Paulo quer que a gente internalize essa verdade. Paulo quer que a gente abrace essa verdade. Não há comparação entre o pecado de Adão e o triunfo de Cristo. Não há comparação entre o pecado e a graça. Não há. Eles não estão no mesmo patamar. Eles não são da mesma magnitude. A beleza da graça precisa superar em muito a fraqueza do pecado de Adão. Eu fiquei pensando essa semana muito nesse texto e talvez até um pouco impactado pelas notícias e por tudo que estava acontecendo no Sul. Eu vou arriscar uma ilustração aqui. Uma ilustração que me lembrou de algumas aulas do curso de engenharia. Então, algumas aulas do curso em 2 minutos. Mas, para a gente, o objetivo é que a gente entenda o que é isso, gente. Porque eu fiquei brigando com o texto e tentando entender
em que aspecto a graça supera o pecado? Em qual aspecto, ou em que proporção, ou de que forma a graça de Cristo, ela supera o pecado? Parece que o pecado de Adão é uma enxurrada que a gente não consegue conter. Né? Parece que o pecado de Adão é uma coisa que toma conta da nossa vida, toma conta do nosso mundo. Como pode a graça de Cristo ser alguma coisa que Paulo está insistindo várias vezes no texto, que é incomparável? E aí eu lembrei de uma coisa. Quando você vai projetar uma barragem, e algumas pessoas devem ter visto aí essa semana que a gente teve alguns problemas lá com barragens no Rio Grande do Sul. Quando você vai projetar uma barragem, pensa que o rio está correndo por ali há milhares de anos. E você não tem um histórico de milhares de anos para saber quanta água passa por ali, ou quanta água um dia já passou por ali. E concorda que quando você vai construir uma barragem, você precisa construir uma coisa que seja segura. E aí como é que a gente faz? De uma forma muito simplificada. Eu pego o histórico, eu tenho, 10, 20, 30, 50 anos de histórico. Eu falo, poxa, nesses anos, a maior enchente que passou por aqui foi essa. Aconteceu em 1972. Aí eu te pergunto, você projeta a barragem para aguentar essa enchente? Se você for engenheiro, você fala, não. Não, porque quem diz que essa é a maior que pode passar por ali? Aí inventaram um cálculo na engenharia que é o seguinte: você projeta a barragem para a pior enchente que possa acontecer ali numa série de 10 mil anos. Essa vazão do rio se chama vazão decamilenar. Ela acontece uma vez em 10 mil anos. É para essa enchente, é para essa vazão que você precisa projetar a barragem. Porque afinal, cara, no tempo que eu estou aqui, pelo menos no meu tempo de vida, não vai acontecer a decamilenar. Né? Então eu estou seguro que se eu assinei o projeto vai parar de pé com tudo que precisar passar. Sabe o que aconteceu essa semana no Rio Grande do Sul? Passou da decamilenar em algumas usinas. A quantidade de água foi tão grande que superou aquela única vazão em 10 mil anos que se esperava que acontecesse ali. O que isso tem a ver com a graça e com o pecado? Quando o pecado aumentou, a graça transbordou. O pecado de Adão é o máximo que a gente consegue. O pecado de Adão, por pior que ele seja, é a vazão decamilenar. A graça de Cristo supera ela. É muito maior do que ela. É uma coisa inimaginável. É uma coisa que eu não consigo projetar. É uma coisa que eu não consigo calcular. É uma coisa que eu não consigo sondar, imaginar. É uma coisa que ninguém nunca poderia imaginar. O pecado de Adão tem efeitos devastadores sobre a nossa vida. A graça de Cristo é uma coisa que você não consegue explicar. É uma coisa que ninguém jamais poderia projetar. É uma coisa que ninguém jamais poderia sequer conceber. É isso que Paulo está dizendo. Não existe comparação entre o pecado e a dádiva. Não existe comparação entre a transgressão e a graça. Não existe comparação entre a morte causada pelo pecado de Adão e o que a graça de Cristo pode fazer nas nossas vidas. Porque a graça encontra pessoas como eu e você, destruídas pelo pecado, e tira a gente da morte e leva para a vida. Isso é obra de Deus. Isso é inimaginável. Isso é incalculável. Isso é insondável. Ninguém jamais conseguiria pensar ou imaginar coisa semelhante. Então, quando você olha para a sua vida, quando você olha para as pessoas ao seu lado, e você vê o pecado crescendo, você vê o pecado se manifestando, e você vê às vezes o pecado chegando a situações que você fala, cara, isso aqui vai colapsar a barragem. Você fala, a graça é maior do que isso. A graça de Deus supera, a graça de Deus passa por cima disso. Ela é muito maior do que isso.
ela pode pegar essa pessoa nessa situação e conduzir a vida. Ela pode pegar eu e você nessa situação e fazer de você justo. Você que é lá representado por Adão na queda, marcado pelo pecado de Adão, condenado à morte pelo pecado de Adão, a graça de Deus pode pegar você, te arrancar dessa situação e falar: você é justo. Você é visto por Deus como justo. Você não é só perdoado, é justo. Essa graça operou nas nossas vidas e opera nas nossas vidas hoje e nos faz justos diante de Deus, apesar dos nossos pecados. A graça não só reverte os efeitos do pecado, ela supera em muito os efeitos do pecado. A graça de Deus é a única capaz de transformar pecadores em justos, ímpios em santos, capaz de transformar a morte em vida. John Stott fala uma coisa bonita sobre isso. Ele diz: a graça perdoa os pecados por intermédio da cruz, concedendo aos pecadores tanto a justiça como vida eterna. A graça satisfaz a alma sedenta e sacia o faminto de coisas boas. A graça santifica os pecadores, moldando-os segundo a imagem de Cristo. A graça persevera até mesmo diante do vacilante, determinando-se a completar aquilo que ela começou. E um dia a graça irá destruir a morte e consumar o reino. É isso. Essa é a graça que nos alcançou. Essa é a graça que nos sustenta. Lembra do texto que eu li na abertura, Tito capítulo 2? Essa graça nos ensina a viver de forma justa, piedosa, diante de Deus. Essa graça nos enche de esperança em relação ao dia final. Essa é a graça de Deus que opera na tua vida, que opera na minha vida. E não é só isso. Olha que loucura o que dizem os versículos 17 e 21. Versículo 17: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais, a morte reinou, grave essa palavra, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. 21, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O texto coloca diante da gente mais uma comparação, dois reinos, o reino da morte e o reino da vida, o reino do pecado e o reino da graça. O reino do pecado e da morte é herdeiro de Adão, o reino da graça e da justiça foi instaurado por Cristo. O reino do pecado e da morte gira em torno de si mesmo. O reino da graça e da justiça tem Cristo como centro. O reino do pecado e da morte está cheio de divisão, contenda, orgulho, difamação. O reino da graça e da justiça transborda em amor, em paciência, em bondade, em mansidão. O reino do pecado e da morte, ele pertence aos espertos, ele pertence aos construtores da sua própria imagem. O reino da graça e da justiça é dos pobres de espírito, daqueles que choram e buscam a paz. O reino do pecado e da morte é marcado pela destruição, pela devastação. O reino da graça e da justiça aponta para a nova criação, para uma criação restaurada, para uma humanidade totalmente redimida. A qual reino você pertence? A qual reino você pertence? Ao reino do pecado e da morte ou ao reino da graça e da vida? Cidadão de qual reino você é? Esse reino, de acordo com o versículo 17, se manifesta em vida. Ele aguarda a redenção final, mas ele se manifesta em vida. A qual reino você pertence? De qual reino você é súdito? Do reino da morte e do pecado, que tem Adão como representante, ou do reino da graça e da vida, que tem Cristo como representante?
Hoje é dia de ceia. A gente vai ceiar e nos lembrarmos da obra de Jesus na cruz. A gente vai como igreja cantar essa obra, a gente vai como igreja relembrar essa obra e a gente vai como igreja reafirmar nossa esperança no reino futuro de paz e justiça. Essa obra inimaginável, essa obra sem precedentes, essa obra que ninguém conseguiria jamais calcular. Essa obra capaz de transformar pecador em justo. Essa obra que inaugura um reino de graça e justiça e suplanta, mata, aniquila um reino de pecado e de morte. A gente ainda aguarda o dia final, quando o reino da graça e da justiça será definitivamente instaurado. Mas até lá, gente, até lá, a gente é convidado a viver como cidadãos desse reino. A pergunta para mim e para você hoje é: a qual reino nós pertencemos? Ao reino do pecado e da morte, que tem Adão como representante, ou ao reino da graça, da justiça e da vida, que tem Cristo como representante? É isso que esse texto curto e denso ensina para a gente. Vamos orar? Senhor, nós nos encantamos com a Tua palavra, Deus. Ela revela coisas para nós que homem algum conseguiria sequer imaginar. Ó Deus, as coisas que Teus filhos, Teus servos deixaram relatadas para nós há tanto tempo, elas nos alcançam hoje e nos confrontam, ó Deus, nos confrontam porque a nossa forma de pensar não é a forma bíblica, a nossa forma de viver muitas vezes está distante do que a Tua palavra diz. Mas, ó Deus, não permita que a gente permaneça inerte diante da beleza da Tua palavra. Ó Deus, o texto que nós lemos nessa manhã é central, é pilar da nossa fé. O texto que nós lemos nessa manhã toca nas questões mais fundamentais da nossa vida. O texto que nós lemos nessa manhã, ó Deus, nos lembra que, por natureza, somos descendentes desse reino do pecado, da condenação e da morte. Por natureza, somos representados por Adão na sua desobediência. Ó Deus, e exceto se o Senhor intervir na nossa vida, exceto se o Senhor intervir na nossa caminhada, exceto se o Senhor intervir na nossa trajetória, é assim que a gente vai viver. Mas, ó Deus, nós não queremos viver governados pelo pecado, pela condenação e pela morte. Não queremos ter Adão como nosso representante último. Não queremos, ó Deus, vivermos de forma totalmente imersa nessa realidade e entregues à desobediência. Deus, queremos viver como filhos Teus, transformados pela obra de Jesus. Queremos, ó Deus, viver como filhos Teus, vistos pelo Senhor como justos, como obedientes, como perfeitos, como santos. Sabemos, ó Deus, que se isso dependesse do nosso esforço, jamais alcançaríamos esse patamar. Mas, ó Deus, a beleza da Tua palavra é que ela revela para nós nessa manhã que essa justiça, que essa perfeição, que essa obediência, ela é creditada a nós, ela é imputada em nós. Se estamos em Cristo, é assim que o Senhor nos vê. Isso é obra Tua, Deus.
Isso é obra da tua graça. Isso é algo que homem algum jamais conseguiria imaginar, calcular, estimar. Ó Deus, que a tua graça de fato abunde nas nossas vidas. Que a tua graça de fato ela transborde nas nossas vidas. Que o pecado que ainda se faz presente em nós, ele seja ocultado, ele seja suplantado, ele seja superado pela tua graça, pela tua atuação em nós. Deus, nós queremos te louvar, ó Deus, é obra tua, queremos te louvar nessa manhã, por tudo que o Senhor é para nós por meio de Jesus. Queremos, ó Deus, te louvar por tudo que o Senhor fez por meio do seu Filho Jesus. Ó Deus, e queremos te agradecer porque hoje podemos viver neste novo reino, no reino da tua graça, no reino que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos orar. Senhor, esta é a obra que nós lembramos nesta manhã. Ninguém, uma vez em 1 milhão, em 1 bilhão de anos, poderia imaginar o que o Senhor faria por meio de Cristo Jesus. Esta obra perfeita, esta obra de redenção, que só um Deus perfeito e justo poderia providenciar. Obrigado, Deus, pelo corpo de Cristo, moído, esmagado naquela cruz. Obrigado pelo seu sangue vertido. Obrigado a Deus porque Cristo esteve ali como um representante. Esta morte nós deveríamos morrer. Esta condenação nós deveríamos receber. Mas, ó Deus, por causa da obra de Jesus e por causa dos méritos de Jesus, hoje nós sabemos que não há mais nenhuma condenação. Hoje nós sabemos, ó Deus, que não há mais morte. Hoje, ó Deus, nós experimentamos os primeiros efeitos da vida de Jesus em nós. E nós temos a certeza, a convicção de que um dia ressuscitaremos e estaremos contigo. Obrigado, ó Deus, por esta obra perfeita. Obrigado, ó Deus, porque Cristo foi obediente até o fim. Obrigado porque Cristo nos amou até o fim. Nesta manhã nós lembramos dessa obra. Nesta manhã nós celebramos esta obra. E neste momento, ao comer o pão e ao participar do cálice, nós anunciamos a morte de Jesus, na esperança de que um dia Ele virá. Receba o louvor da tua igreja. Receba a gratidão do teu povo. Obrigado porque o Senhor nos alcançou e o Senhor nos fez um por meio da obra de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos e que nós partilhamos esta ceia. Amém. Você pode participar do pão e do cálice. Esperança é Cristo.
somente Cristo Jesus. A nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo Jesus, somente Cristo Jesus, somente Cristo Jesus. Amém. Somente Cristo. Somente Cristo.